Olá, me chamo Otoniel de Lima Ferreira, estou feliz pelo convite do pastor Irã Kalbemater e pastor Geraldo Magela para ministrar essa aula. Trabalhei já como pastor distrital em vários lugares do país, trabalhei como professor de evangelismo no nosso seminário latino-americano de teologia na Bahia e hoje atuo como pastor distrital na Igreja Central de Valinhos, aqui em São Paulo. E para mim é uma alegria poder ministrar essa classe, a qual eu acredito que é uma das classes mais importantes para um líder da Igreja Adventista do Sétimo Dia ou qualquer líder de igreja. Evangelismo é o sangue da igreja. Evangelismo é aquilo que jamais deveria deixar de existir numa igreja cristã, numa igreja que prega o Evangelho, que prega as boas novas de salvação. Eu quero dizer uma coisa, essa é uma das aulas mais importantes no seu curso. Todas as aulas são importantes, é claro, mas essa é a mais importante porque sem o evangelismo, a igreja não existiria. E sem o evangelismo, a igreja não cresce. Você entendeu? Então, eu quero realmente que você se concentre bastante, que eu vou ler bastante, vou falar sobre a história do evangelismo um pouquinho, de uma maneira geral, bem assim, não muito profundo, mas vou falar sobre a história do evangelismo. Vou falar também sobre a história do evangelismo na Igreja Adventista do Sétimo Dia e também vou falar mais adiante sobre o como fazer para realizar evangelismos eficazes dentro de uma igreja. Mas no momento vamos nos ater para a história do evangelismo. Eu quero passar aqui o primeiro slide, a história do evangelismo público. É algo que realmente me encanta. Eu gosto muito do autor Robert G. Tuttle Jr. Ele diz o seguinte: o evangelho é boa e má notícia ao mesmo tempo, você acredita? Boa porque um Deus de amor nos criou para vivermos felizes para sempre. Má porque existe uma população ingrata que rejeita o seu plano perfeito de felicidade e salvação. Na verdade, em grande parte, Tuttle está certo. A grande boa nova é que este Deus deixa seu trono de glória e se infiltra no meio da humanidade através de Jesus Cristo e torna-se em relacionamento possível com o ser humano. Como a grande oportunidade aos caídos de se reconciliarem com Ele e uns para com os outros é uma necessidade, essa é a boa notícia. A má notícia é que as pessoas não aceitam a palavra de Deus. Porém, eu concordo plenamente com o Tuttle, pois no final da história, a Bíblia revela que haverá dois grupos de pessoas bem distintos: os salvos e os perdidos. Qual desses dois grupos você quer fazer parte? Os salvos serão os que aceitaram as boas novas de salvação em Cristo Jesus. E os perdidos serão aqueles que rejeitaram as boas novas. Mas eu gostaria de destacar um outro grupo de pessoas que também está perdido. Sabe quem são? Espero que você não faça parte deles. Aqueles que aceitaram as boas novas, porém egoisticamente guardaram somente para si, não compartilhando com os outros, deixaram que muitos se perdessem sem a chance de fazerem as suas escolhas. Eu pergunto para você, querido amigo, querido aluno desse curso fantástico, de qual desses grupos você quer fazer parte? O grupo dos salvos ou o grupo dos perdidos? E o triste é que dentro da igreja, existe um grupo de pessoas que acha que está salvo, mas no fundo está perdido do mesmo jeito, porque eles receberam as boas novas de salvação, mas não compartilharam. E esse ponto, ele é um ponto muito importante, eu quero tocar nesse ponto várias vezes no decorrer das nossas aulas. A igreja, ela perdeu a cultura missionária. Você concorda comigo? Aquele fervor. Você se lembra de quando um diretor missionário se levantava no púlpito e falava assim: ei, hoje às 15h, vamos todos distribuir folhetos, fazer inscrições para cursos bíblicos? Você se recorda disso? Hoje, quando as pessoas são contactadas para fazer esse trabalho,
eles vão para casa dormir, fazem o trabalho sonário, né? E esqueceram. Quer dizer, o que aconteceu 20 anos atrás? O que aconteceu? Aconteceu que a cultura missionária se perdeu. Eu vou falar um pouquinho depois, numa segunda aula, sobre essa questão de como adquirir uma cultura, como mudar uma cultura, se é que é possível. Eu quero convidar você para ler comigo aqui na tela a seguinte citação. Na história do evangelismo, podemos destacar nomes de pioneiros da pregação, tais como o apóstolo Paulo, o Patrick, que foi chamado de Santo Patrick, ou Santo Patrick, Bonifácio, Lutero, Wesley e muitos outros. A seguir eu convido você a refletir brevemente no ministério de cada um deles e num breve relato histórico sobre a história do evangelismo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Evangelistas que impactaram o mundo, entre eles vou começar com o apóstolo Paulo. Paulo não se achava digno de ser chamado apóstolo do Senhor. Destaca-se como evangelista por dar-se por completo na divulgação do Evangelho. A Bíblia declara que Paulo se tornou um monumento vivo nas mãos de Deus para levar as boas novas de paz a muitos lugares, cruzando as barreiras das mais variadas formas, barreiras culturais, barreiras sociais, religiosas e até mesmo barreiras militares. Paulo realmente foi um grande apóstolo e uma das grandes lutas de Paulo era contra o próprio pecado. Ele era o pior inimigo dele. Ele dizia, dos pecadores eu sou o principal. Paulo se destacou como escritor, se destacou como pregador do Evangelho, como plantador de igreja. E eu quero destacar aqui algumas desses fatos, desses feitos do apóstolo Paulo. Uma das suas lutas que ele tinha era longe de ser perfeito. Ele declarava, eu sou o principal dos pecadores. Com esta humildade, Paulo passou a ser conhecido e respeitado como um dos grandes teólogos, mas muito maior como missionário. Seu exemplo deixa bem claro que a teologia é importante, mas não tem nenhum sentido sem a ação do campo missionário. Em seu esforço missionário, este apóstolo dedicado evangelizava cidades, estados e nações inteiras, levando a Igreja de Cristo a ser conhecida e temida pelo próprio exército romano. Paulo, diz o relato bíblico, que informa que em menos de 10 anos, entre os anos de 47 a 57 depois de Cristo, Paulo plantou igrejas em pelo menos 4 províncias do Império Romano, você acredita? Galácia, Acácia, Macedônia e Ásia proconsular. Isso está escrito em Romanos 15, 23, que também declara que não havia mais naquela região nenhum lugar em que ele não havia trabalhado e por isso poderia ir além, para a Espanha. O apóstolo Paulo passa para a história como um profundo teólogo, mas um grande evangelista, diz o escritor Lopes, em 1997. Trabalho como o apóstolo Paulo hoje é necessário. A gente vê hoje que muitas pessoas entram na igreja, senta-se no banco, assiste às programações, se levanta, vai embora e fica por isso mesmo. E acha que por isso ainda vai ser salvo, ou acha que por isso está no caminho certo. Na verdade, quando você aceita Jesus, quando você se entrega para Ele de verdade, você se torna como Paulo, comprometido com a palavra de Deus. Eu queria dizer uma estatística muito importante. Por isso eu quero olhar bem nos seus olhos e dizer o seguinte: você sabia que 85% dos membros que estão assentados nos bancos da igreja nunca levaram alguém para Jesus? Será que eu estou falando para alguém nesse momento, algum aluno que está aqui assistindo, já está há muitos anos na igreja, ou alguns anos, ou já está aqui querendo fazer alguma coisa, mas não conseguiu ainda, e faz parte dessa triste estatística? 85% nunca estão assentados nos bancos da igreja, nunca levaram uma pessoa para Jesus. Isso é muito triste. Essa é uma estatística do pastor Bullion, escreveu recentemente um livro, Ministério Evangelismo é para Todos, e ele menciona isso aí. Quer dizer, 15% são as pessoas que trabalham de fato para Jesus, que dão estudos bíblicos, que procuram pessoas.
Você pode me dizer, ei, professor, eu não tenho o dom de dar estudos bíblicos. Eu gostaria de declarar. Pode ser que tenha alguém que discorde de mim. Isso é uma declaração minha. E eu quero declarar aqui publicamente, nessa aula. Dar estudos bíblicos não é um dom. Dar estudos bíblicos é uma obrigação de um discípulo de Jesus. Tendo dom ou não tendo, para as pessoas entregar o coração para Jesus, eles precisam estudarem. Eles precisam, e para evangelizar você tem que mostrar as boas novas da salvação. Você tem que mostrar a Bíblia. Tem que dar o estudo bíblico passo a passo, caso você queira salvar alguém. Então aí está explicado, querido amigo, por que 85% das pessoas nunca levou ninguém para Jesus. E você sabe, se você é uma dessas pessoas que não levou ninguém para Jesus, é porque você talvez não tenha se dedicado muito no estudo da palavra de Deus e nem oferecido estudo bíblico. Você pode dizer, eu não sei dar estudo bíblico, mas a maioria das pessoas só aprendem fazendo. Então é importante que você dê o primeiro estudo bíblico. Procure um cobaia. Eu quero dar uma dica aqui para você, já logo de cara. A dica é a seguinte. Procure um amigo e fala assim, a minha igreja está me dando um curso para eu ser um instrutor bíblico. E eu preciso de alguém para eu estudar a Bíblia. Eu não tenho ninguém. Você aceitaria ser o meu cobaia? Faça isso. Tenho certeza que teu amigo vai dizer, eu estou com dó de você, eu vou estudar a Bíblia com você, para você poder passar no seu curso e receber o certificado. E aí você começa o seu primeiro estudo bíblico e Deus vai te abençoar grandemente. Eu quero ainda falar um pouquinho sobre um outro evangelista. E esse evangelista chama-se Patrick, o evangelista, ou Patrick, o evangelista. O Patrick, ele é um evangelista que se destacou na Escócia. E ele é conhecido até como santo. Tem até o dia de St. Patrick. Considerado o apóstolo da Irlanda, nascido em Kilpatrick, Escócia, em 387. Ele morreu na cidade de Downpatrick, Irlanda, no dia 17 de março do ano 461. Ele era piedoso, ficou conhecido porque era humilde e gentil. Todavia, um pregador destemido que, para cumprir a missão, não temia a própria morte. Transpunha obstáculos e ensinava as pessoas usando ilustrações das mais variadas formas. Há quem diga que o St. Patrick, ele era mais adventista do que os adventistas de hoje. Ele guardava a lei de Deus, ele fala sobre a lei de Deus, e ele falava sobre a salvação pela fé, ele falava sobre a volta de Jesus Cristo. Então ele é adventista, o St. Patrick. Mas ele ficou conhecido por algumas maneiras como ele pregava, que era o fato dele usar ilustrações. Uma das ilustrações que até hoje se associa a ele na Escócia, era o fato dele ter ensinado a Trindade usando o trevo, que é uma folha de um vegetal dividida em 3 partes, como ilustração. E ele usava isso para explicar aí a questão da Trindade. E sabe que o trevo, ele se tornou o símbolo da Escócia. Alguns usam o trevo de 4 folhas, mas o trevo se tornou o símbolo da Escócia, por causa do St. Patrick. Então, esses homens que eu estou mencionando aqui, apóstolo Paulo, mencionei Bonifácio, e agora estou mencionando o Patrick, eu vou mencionar Bonifácio ainda, porém, eles mudaram o mundo, se destacaram para mudar o mundo, eles pregaram o evangelho sem medo. Se alguém quisesse matá-los, e um deles morreu, outros morreram também, pregando o evangelho, porque eles se colocaram à disposição, se comprometeram. Isso é algo que nós temos que pensar hoje. Você se compromete direito com Deus? Você quando entregou tua vida para Jesus, você se compromete com Ele de verdade? Quando você fala, eu dei minha vida para Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus, eu aceitei Ele como meu Senhor, eu sou servo dEle, aceitei Ele como meu Salvador, eu entreguei minha vida para Jesus. Você entregou de fato ao ponto de, se precisarem tirar a sua vida por causa da verdade, você aceitaria?
Então, fica aí essa pergunta para você refletir. Nós precisamos hoje de membros que sejam discípulos de verdade. Discípulos que façam como esses homens, que se entregaram de tal forma que se precisasse matá-los e eles defendendo a verdade, eles continuariam defendendo a verdade. Bem, Patrick usava o princípio das ilustrações para pregar as verdades do Evangelho. Princípio que eu diria para os evangelistas que estão me assistindo agora, jamais deveríamos nos esquecer na hora que formos fazer um evangelismo público. Especialmente para os dias modernos. A ilustração ela tem que nos acompanhar o tempo todo. Você pode ver aí a questão da internet, os filmes, é uma imagem, um segundo atrás do outro, uma imagem diferente. Então a ilustração ela é muito importante para que o novo estudante da Palavra de Deus compreenda os conceitos doutrinários que regem a vida cristã e os seus princípios, como Patrick fez com o trevo. Ainda falando sobre o Patrick, o evangelista, de acordo com um antigo documento chamado Annals of the Four Masters, Anais dos Quatro Mestres, durante o ministério de Patrick, ele plantou 700 igrejas, ordenou 1000 bispos, 1/4 do povo da Irlanda se tornou, em sua maioria, cristãos, diz Hunter 2010. Também aboliu-se a escravatura e assassinatos bárbaros intertribais diminuíram, de acordo com o estudioso Khalil, em 1995. Sabe, o Patrick, ele é uma pessoa que me chama muita atenção. O fato dele ter dedicado toda a vida plantando igrejas, ordenando bispos, realizando algo que realmente não se dá para medir o que o Santo Patrick fez. Tanto é que o nome dele hoje é totalmente colocado em glória na Escócia e também na Irlanda. Tem o Dia do Santo Patrick. O Dia do Santo Patrick é um dia como se quase fosse o Natal deles lá. Comemoram, fazem festas e assim por diante. É um dia muito importante. Bem, um outro grande evangelista é o Bonifácio. Eu mencionei, que já tinha mencionado, mas não mencionei ainda. Agora que eu vou mencionar o Bonifácio. Bonifácio, seu nome original é Winfried, em alemão. E nasceu nas terras do reino anglo-saxônico de Wessex, por volta do ano 675. Os 3 primeiros capítulos de sua vida nos diz que Winfried foi introduzido no monastério de Exeter como um jovem que sabia o que queria, sendo mais tarde transferido ao monastério de Nursling, Hampshire, pelo motivo de desejar estudos mais avançados. Isso está na dissertação de Alberston, 1967, página 299. Um acontecimento chave da vida de Bonifácio, assim, falando bem resumido da vida dele, ele fez muitas coisas, mas eu quero destacar um acontecimento que ocorreu no ano de 723, quando ele derrubou o carvalho sagrado, dedicado ao deus Thor, perto da moderna cidade de Fritzlar, no norte do Hesse. E construiu, com a madeira desse carvalho, que era dedicado ao deus Thor, ele construiu uma pequena capela a partir da sua madeira, no local onde hoje se ergue a Catedral de Fritzlar, e onde se viria a estabelecer a primeira sede de bispado na Alemanha. Então, Bonifácio realmente me encanta pela sua maneira destemida de pregar. Ele era inquieto, e onde houvesse necessidade de pregação, ele se organizava para evangelizar. Em sua inquietude, organizou uma viagem missionária de volta à Frígia. Pois quando saiu de lá, deixou um pequeno povo convertido. Mas ao se aproximar dos frísios, local evangelizado por ele anos anteriores, encontrou uma turba de malfeitores, ordenados para matá-los, matar ele e os seus amigos. Seus companheiros missionários se prepararam para enfrentar os inimigos, quando Bonifácio repentinamente os impediu de lutar, dizendo: ei, o cristianismo não ensina violência, nós usamos a Bíblia. E olha, acredite você se quiser, usando a Bíblia como escudo, fora morto juntamente com seus fiéis, tornando-se um mártir
do cristianismo. Um outro que eu quero dizer para vocês é o Martinho Lutero. Martinho Lutero é conhecido por todos nós e amado por muita gente. Ele era um monge. Em alemão o nome dele é Martin Luther. Nascido em Eisbing, alguma coisa assim. 10 de novembro de 1483. Falecido em Eisbing, 18 de fevereiro de 1546. Ele foi um sacerdote católico agostiniano, professor de teologia germânica, que foi figura central na Reforma Protestante. Martinho Lutero, ele enfrentou bastante dificuldades, mas uma das coisas que se destacou no ministério dele foi que ele, estudando a palavra de Deus, movido pelos escritos de Paulo, descobriu a maravilhosa doutrina da salvação pela graça perdoadora de Cristo e confrontou o vendedor de indulgências, Johann Tetzel, com suas 95 teses em 1517. Então, Martinho Lutero se destaca como um missionário destemido e inteligente, plantando centenas de igrejas e levando milhares à aceitação de Jesus Cristo como seu único Salvador e mediador. Uma das coisas que eu admiro na vida de Martinho Lutero é o momento de oração dele. Martinho Lutero às vezes passava 3 horas em oração nas madrugadas. Ele dizia o seguinte: quando eu tenho coisas difíceis para resolver, eu acho que eu não vou conseguir resolver durante o dia, então eu passo 3 horas, eu aumento mais 1 hora de oração. Ele costumava passar 2 horas em oração, ele aumentava mais 1 hora de oração para conseguir resolver tudo. Incrível, né? Outra coisa que ele falou, que eu quero falar aqui olhando nos seus olhos, é o seguinte: se você não quiser se encontrar com o demônio de manhã cedo, durante o dia, encontre-se com Deus de manhã cedo. E é muito verdade isso. O seu dia vai ser muito melhor se você se encontrar com Deus de manhã cedo. E para um evangelista é muito importante se encontrar com Deus. E eu termino a aula de hoje falando sobre John Wesley. John Wesley nasceu em Epworth, Inglaterra, no dia 17 de junho de 1703. Em sua infância, ele foi fortemente influenciado por sua mãe, Susana Annesley, uma mulher rígida e piedosa. Seu pai, Samuel Wesley, era um homem difícil de se agradar. Este servo de Deus, missionário, apaixonado, quando perguntado sobre o segredo de seu sucesso, respondia: meu constante levantar às 4 da madrugada, por cerca de 50 anos, o fato de geralmente pregar às 5 da manhã, um dos exercícios mais saudáveis do mundo, o fato de que nunca viajo menos por mar ou por terra do que 6.750 quilômetros por ano, isso significa que na época não tinha carro, era a cavalo. É claro que tem sucesso no trabalho de Deus o homem que dedica tempo em oração e trabalha incansavelmente todos os dias, o dia todo. Esse servo do Senhor, ele mostra para mim e para você que queremos ser evangelistas, que queremos pregar o Evangelho. Ele mostra para mim e para você que nós temos que ser homens de oração. Que Deus te abençoe e que coloque em prática, que esses homens sejam realmente exemplos para mim e para você, para sermos evangelistas de sucesso.